Eu não é senhor na sua própria casa. Essa frase reflete a ideia de que a mente humana é composta por diversas forças e conflitos internos, e que muitos aspectos do comportamento e dos pensamentos são influenciados por processos inconscientes. Freud enfatizou a complexidade da psique, a importância do inconsciente e as dinâmicas entre o id, o ego e o superego. Nesse vídeo, traremos as principais ideias de Freud, incluindo a teoria do inconsciente, a estrutura da mente com o id, ego e superego, os mecanismos de defesa, a interpretação dos sonhos e a teoria do desenvolvimento psicossexual, além de discutir suas aplicações na psicologia moderna e as críticas às suas teorias. Sigmund Freud, nascido em 1856 na cidade de Freiberg, na Morávia, atualmente Przybor, na República Tcheca, é uma das figuras mais influentes e controversas do século XX. Como médico neurologista, Freud se dedicou ao estudo da mente humana e desenvolveu a psicanálise, um conjunto de teorias e práticas que revolucionou a forma como entendemos o comportamento humano e o tratamento de distúrbios mentais. Freud introduziu várias ideias inovadoras que se tornaram pilares da psicanálise, incluindo o inconsciente, a estrutura da mente, id, ego e superego, os mecanismos de defesa, a importância dos sonhos e a teoria do desenvolvimento psicossexual. Estas ideias formam a base do pensamento freudiano e continuam a influenciar a psicologia, a literatura, a arte e outras áreas do conhecimento. Uma das mais importantes e significativas contribuições de Freud para a psicologia é o conceito de inconsciente. Para Freud, a mente humana é composta de três partes principais: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente refere-se aos pensamentos e percepções dos quais estamos cientes no momento presente. O pré-consciente contém memórias e informações que não estão ativamente na consciência, mas podem ser facilmente acessadas. O inconsciente, por outro lado, é um repositório de desejos reprimidos, traumas, instintos e memórias que estão fora do alcance da consciência imediata. Freud acreditava que o inconsciente influencia fortemente o comportamento humano, mesmo que não tenhamos consciência disso. Em suas palavras, o inconsciente é o verdadeiro psíquico. Sua natureza interna nos é tão desconhecida quanto a realidade do mundo externo, e nos é apresentada como um substituto através das percepções dos sentidos. Conflitos não resolvidos e desejos reprimidos no inconsciente podem se manifestar de diversas maneiras, como em sonhos, lapsos de linguagem, atos falhos e sintomas neuróticos. A psicanálise, portanto, busca tornar consciente o que está inconsciente, permitindo que os indivíduos compreendam e lidem com seus conflitos internos. Freud propôs que a mente é composta por três estruturas distintas que interagem entre si: o id, o ego e o superego. Cada uma dessas partes desempenha um papel crucial na formação da personalidade e no comportamento humano. O id é a parte primitiva e instintiva da mente, presente desde o nascimento. Ele opera com base no princípio do prazer, buscando a gratificação imediata de desejos e necessidades básicas, como fome, sede e sexo. Como Freud descreveu, o id é a parte obscura, inacessível de nossa personalidade, um caldeirão de excitações fervilhantes. O ego é a parte racional e realista da mente que se desenvolve à medida que interagimos com o mundo. Ele opera com base no princípio da realidade, mediando os desejos do id com as exigências do mundo externo. O ego busca satisfazer os desejos do id de maneira socialmente aceitável e realista, equilibrando impulsos instintivos com restrições sociais. Freud afirma que o ego é como um homem a cavalo, que tem de manter em xeque a força superior do cavalo. O superego representa a internalização das normas e valores culturais e parentais. Ele atua como um juiz moral, impondo padrões de comportamento e sentimentos de culpa ou orgulho. Freud descreveu o superego como a agência moral da personalidade, que pune o ego com sentimentos de culpa por comportamentos inadequados e promove comportamentos desejáveis e virtuosos. A interação dinâmica entre id,
ego e superego é fundamental para o desenvolvimento da personalidade e para o gerenciamento de conflitos internos. Quando essas três partes da mente estão em equilíbrio, o indivíduo tende a experimentar uma sensação de bem-estar e estabilidade emocional. Freud identificou vários mecanismos de defesa que o ego utiliza para lidar com a ansiedade e o conflito entre as exigências do id e do superego. Esses mecanismos são processos inconscientes que distorcem a realidade para proteger o indivíduo de sentimentos dolorosos ou ameaçadores. Alguns dos mecanismos de defesa mais comuns incluem: repressão. Ocorre quando pensamentos ou memórias dolorosas são empurrados para o inconsciente, impedindo que cheguem à consciência. Freud descreveu a repressão como o alicerce sobre o qual se ergue a estrutura da psicanálise. Negação. Implica a recusa em aceitar a realidade de uma situação desagradável, agindo como se ela não existisse. Projeção. Envolve atribuir a outra pessoa pensamentos ou sentimentos indesejados que pertencem ao próprio indivíduo. Segundo Freud, o mecanismo de projeção consiste na expulsão de sentimentos internos ao atribuí-los a outra pessoa. Deslocamento. Refere-se à transferência de emoções ou impulsos de um alvo ameaçador para um alvo menos ameaçador. Racionalização. Envolve criar justificativas lógicas ou aceitáveis para comportamentos ou sentimentos que são, na verdade, irracionais. Formação reativa. Ocorre quando uma pessoa adota comportamentos ou sentimentos opostos aos seus verdadeiros impulsos indesejados. Os mecanismos de defesa são essenciais para proteger o ego de sobrecargas emocionais, mas seu uso excessivo ou inadequado pode levar a distúrbios psicológicos. A interpretação dos sonhos. Para Freud, os sonhos eram a via régia para o inconsciente, oferecendo insights valiosos sobre desejos reprimidos e conflitos internos. Em seu livro A Interpretação dos Sonhos, ele propôs que os sonhos têm duas partes: o conteúdo manifesto, que é a narrativa superficial do sonho, e o conteúdo latente, que é o significado oculto e simbólico do sonho. Freud afirmou que os sonhos são a realização de desejos e servem como uma forma de satisfazer simbolicamente desejos que não podem ser realizados na vida desperta. A interpretação dos sonhos envolve decifrar os símbolos e imagens nos sonhos para revelar os desejos e conflitos inconscientes subjacentes. Freud identificou vários processos que ocorrem durante a formação dos sonhos, incluindo a condensação, vários elementos combinados em um único símbolo, o deslocamento, a transferência de significado de um elemento para outro, e a dramatização, a transformação de pensamentos em cenas visuais. Teoria do desenvolvimento psicossexual. Uma das teorias mais controversas de Freud é sua teoria do desenvolvimento psicossexual, que propõe que o desenvolvimento da personalidade ocorre através de uma série de estágios relacionados à gratificação de impulsos libidinais em diferentes áreas do corpo. Esses estágios são: fase oral, 0 a 18 meses. A libido está focada na boca, e a gratificação é obtida através de atividades como sugar e morder. Freud escreveu que a zona oral se torna a primeira zona de prazer e excitação libidinal. A resolução inadequada dessa fase pode levar a traços de personalidade como dependência ou agressividade oral. Fase anal, 18 meses a 3 anos. A libido está focada na área anal, e a gratificação é obtida através do controle das funções excretoras. Freud acreditava que o treinamento do controle dos esfíncteres é uma fonte de conflito entre o id e o ego. A resolução inadequada dessa fase pode resultar em traços de personalidade, como obsessão por controle ou desorganização. Fase fálica, 3 a 6 anos. A libido está focada nos genitais, e a criança experimenta o complexo de Édipo, atração pelo pai do sexo oposto e rivalidade com o pai do mesmo sexo.
Freud descreveu o complexo de Édipo como o evento central no desenvolvimento sexual infantil. A resolução inadequada dessa fase pode levar a problemas de identidade sexual e de relacionamento. Fase de latência. 6 anos à puberdade. A libido é sublimada e a criança se concentra em atividades sociais e intelectuais. Esta fase é marcada por um período de relativa calma sexual. Fase genital, puberdade em diante. A libido está novamente focada nos genitais, e o indivíduo busca gratificação sexual através de relacionamentos heterossexuais maduros. A resolução bem-sucedida dessa fase leva a um desenvolvimento sexual saudável e equilibrado. A teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud sugere que experiências e conflitos nos primeiros anos de vida têm um impacto duradouro na personalidade e no comportamento adulto. Sigmund Freud foi um pioneiro na exploração da mente humana, desenvolvendo conceitos que desafiaram as normas de seu tempo e moldaram a compreensão moderna da psicologia. Suas ideias sobre o inconsciente, a estrutura da mente, os mecanismos de defesa e o desenvolvimento psicossexual continuam a ser debatidas e exploradas, destacando a complexidade e a profundidade do comportamento humano. Embora algumas de suas teorias tenham sido criticadas ou revisadas, a influência de Freud na psicologia e na cultura é inegável. Seu legado continua a inspirar novas gerações de pesquisadores e terapeutas a explorar os mistérios da mente e a buscar formas de melhorar a saúde mental e o bem-estar humano.